Bem-vindo a Conversas Cristãs. Este é um espaço que nós usamos para pensar, olhar para as manchetes, as principais notícias dos jornais, das televisões e pensar do ponto de vista cristão, procurando ter a Bíblia como base. Pensando na pandemia que temos vivido e sobretudo nesta época de quarentena, que muitas pessoas têm estado reclusas no mundo inteiro, são muitos milhões de pessoas. Estamos a viver um período, principalmente na Europa, em que há uma discussão e já algum procedimento no que diz respeito à reabertura, ou seja, as pessoas estão sendo libertadas da sua reclusão. Os estados de emergência estão a ser terminados na maior parte dos países e os estados, os governos, começam a estabelecer regras para que as pessoas possam voltar, digamos, à sua vida, podendo sair de casa, podendo novamente circular. E aos poucos vão-se estabelecendo regras sobre como se pode andar nos transportes públicos, que tipo de estabelecimentos vão se abrir, qual vai ser o procedimento ao funcionar em cada um desses estabelecimentos, escolas que vão funcionar ou não, locais públicos que poderão estar abertos à população e como é que as pessoas poderão se comportar diante de tudo isto. Esta é uma questão que tem estado no coração e certamente na mente de muita gente. Há muita gente que tem-se perguntado, por exemplo, o que é que vão fazer ou a primeira coisa que vão fazer quando puderem sair da quarentena. E esta expectativa cria uma ansiedade muito significativa. As pessoas estão realmente querendo muito sair e numa grande esperança de que, acabando a quarentena, elas possam realmente voltar a alguma normalidade no que diz respeito à sua vida habitual. Nós temos verificado que alguns dos locais que já estão novamente a funcionar estão a procurar agir dentro da normalidade, mas também sabemos que aquilo que tem sido estabelecido pelo Estado como regras não é tão fácil assim. Ou seja, a reabertura não significa que nós vamos poder voltar àquilo que nós chamamos de vida normal. Na prática e na verdade, aquilo que nós conhecemos como a nossa vida chamada de normal provavelmente não vai voltar a acontecer durante muito tempo. Ficamos mesmo com muitas dúvidas sobre o que vai suceder. Hoje em dia já há muitos virologistas a falarem sobre uma segunda vaga da pandemia, há muita expectativa sobre o que é que vai acontecer à medida que as portas se vão abrir e as pessoas voltam ao contato, começa-se a discutir se as pessoas vão ou não relaxar o seu cuidado no que diz respeito à possível contaminação, e tudo isto vai estar sob escrutínio, porque se os números dos doentes, das pessoas começar outra vez a crescer e a mortalidade a subir, é possível que os Estados sejam obrigados a voltar atrás em alguns dos seus procedimentos. Tudo isto, toda esta questão da reabertura levanta uma série de questões. As pessoas estão na expectativa, por exemplo, de saber vão poder tirar férias ou não, vão poder usar as praias ou não, vão poder ir aos centros comerciais, aos cinemas, enfim, às discotecas, vão poder utilizar os seus locais habituais de entretenimento, vai haver jogos de futebol abertos ao público ou não? E para aqueles que são crentes, de alguma maneira, a pergunta é, vamos ou não poder voltar a estar reunidos nas nossas igrejas? Os santuários vão se abrir ou não? Recentemente verificamos que um dos principais eventos religiosos do nosso país, a peregrinação a Fátima, não pôde acontecer na sua normalidade e aquilo que era habitualmente um mar de gente era simplesmente um grande deserto. Tudo isto cria uma grande expectativa, a qual nós devemos encarar e orar para elas do ponto de vista da nossa responsabilidade como cidadãos e também do ponto de vista daquilo que a Bíblia nos ensina. Devemos perceber que a expectativa pode criar alguma frustração. As pessoas estão à espera de poder sair, mas não vão poder fazê-lo como antigamente. E isto pode trazer um sentimento de raiva, um sentimento de decepção muito grande. Esta é a primeira coisa que devemos perceber. Estar prevenidos antecipadamente de que aquilo que vai acontecer não é, de facto, um voltar à normalidade. Não vamos simplesmente de um dia para o outro estalar os dedos e fazer de conta que não aconteceu nada e simplesmente sair à rua de qualquer maneira. Vamos ter que nos habituar a usar máscaras, vamos ter que nos habituar a manter o distanciamento social, vamos ter que nos habituar aos espaços públicos que vamos usar terem que ser usados com bastante distanciamento. Por exemplo, no que diz respeito ao regresso das atividades religiosas, os nossos cultos não vão poder mais funcionar com o mesmo número de pessoas que antes. Nós não vamos poder encher os nossos santuários e os nossos salões.
vamos ter que ter distanciamento e as pessoas vão ter que entender que vão ter que participar com esta distância dos seus irmãos em Cristo ou das outras pessoas que estão a cultuar. Vamos ter que usar máscara mesmo dentro do local de culto. Isto tudo vai trazer constrangimento. Ou seja, corremos um risco de que, diante da grande expectativa de poder voltar a estarmos juntos ou voltarmos a alguma atividade social, ficamos decepcionados porque não vamos poder aproveitar como nós gostaríamos. Diante disto, há que olhar para a Bíblia e perceber que ela nos ensina que há tempo para tudo. E o tempo para tudo dizia respeito à quarentena e também diz respeito à questão do regresso. Nós continuamos a procurar pautar a nossa posição como cristãos de acordo com o ensino bíblico que diz que devemos obedecer às autoridades. Algumas pessoas têm perguntado: até onde nós devemos obedecer às autoridades? Até onde nós podemos dizer, ok, o que eles estão a estabelecer é a lei e o princípio bíblico é obedeçam às autoridades? Ou até que ponto eles estarão pisando o risco e o nosso princípio vai ser mais vale ou é mais importante obedecer a Deus do que aos homens? Enquanto não houver discriminação, enquanto a Igreja não for colocada à parte no que diz respeito ao restabelecimento da vida social, nós temos que dizer que a nossa função é continuar a obedecer, procurar cumprir com aquilo que as autoridades estabelecem. Se em algum momento as autoridades fizerem discriminação da Igreja, se em algum momento as autoridades abrirem oportunidade para vários tipos de atividades, mas limitarem ou impedirem o funcionamento das igrejas, talvez estejamos a nos aproximar do momento em que teremos que dizer, desculpe, mas aqui estão a pisar o risco, aqui é mais importante nós obedecermos ao nosso Deus, cuja palavra diz que nós devemos nos reunir para cultuar e que faz parte da nossa celebração estar juntos para a adoração. Ainda não chegamos a este ponto, portanto, por enquanto, é a nossa responsabilidade continuar a ser cuidadosos. Estar informados sobre aquilo que o Estado pede, fazer a nossa parte para continuarmos a ser melhores cidadãos possíveis, ou seja, obedecendo às leis e procurando preservar a saúde de todos. Este é um período em que vai ser testada a nossa paciência. As coisas não vão poder retornar rapidamente como nós queríamos e a nossa tendência será responder com alguma frustração. Devemos olhar e continuar a exercer paciência. O domínio próprio é um fruto do Espírito Santo. E, portanto, perceber que ainda não é o tempo e, com isto, esperar um bocadinho mais, conseguir engolir em seco. É um tempo de compreensão. Entender que aquilo que as autoridades estão a estabelecer diz respeito ainda às orientações que são dadas pelos especialistas de saúde para o melhor de toda a sociedade, para que todos possamos continuar a ter a satisfação de ver os números baixarem, a mortalidade finalmente desaparecer e nós podermos ter algum cuidado e alguma satisfação de viver em conjunto sem colocarmos em risco as outras pessoas. É um tempo em que, como em tudo na vida, mas nisto talvez de uma forma muito especial, nós devemos procurar ser parte da solução e não do problema. Já há muita gente, infelizmente, sendo parte do problema. Pessoas que não estão a respeitar aquilo que está a ser estabelecido, que não estão a cumprir as regras de distanciamento, que praticamente não tomam os cuidados necessários. Não sejamos parte do problema. Vamos ser parte da solução. Vamos procurar agir de tal maneira a poder abençoar os que estão à nossa volta e ajudá-los a compreender que juntos nós podemos fazer melhor. Algumas destas coisas vão durar ainda alguns meses e nós acreditamos que será possível, de alguma forma, lentamente voltarmos a restabelecer os nossos contatos sociais de uma forma mais livre e mais aberta. Enquanto isto não acontecer, vamos continuar a ser bons cidadãos, respeitando o princípio bíblico da obediência às autoridades como estabelecidas pela suprema autoridade que é do nosso Deus.